Olá, eu sou o Eric Rezende e vou mostrar para você o resumo do livro O Ano de 12 Semanas. Então, esse livro aqui tem versão em português, isso aqui é a versão em inglês, e é o livro que eu estou usando para organizar, para fazer o planejamento da abertura do meu negócio, que é uma empresa de emissão de cartões de fidelização. Sabe aqueles cartões que você recebe num restaurante ou no café, que você carimba, vai 10 vezes, carimba lá cada vez que você vai no restaurante ou no café e ganha direito a uma refeição, um café? É o equivalente a isso, mas só que com um cartão eletrônico, né, que fica na carteira digital, ou na Google Wallet ou na Apple Wallet do seu celular. Então, eu fiz o planejamento todo de abertura da empresa usando esse método do ano de 12 semanas. Ele foi criado pelo Brian Moran e pelo Michael Laniton há uns 20 anos. Eles têm uma empresa de consultoria e eles viram que isso aí fazia sucesso com os clientes dele, resolveram escrever um livro e hoje em dia oferecem seminários, cursos, treinamentos sobre esse assunto. Eu comprei o livro, fiz seminário com ele agora no início do ano e estou usando para fazer meu planejamento. Então, do que se trata o ano de 12 semanas? O Ryan, ele percebeu que boa parte do trabalho, né, quando você faz planejamento anualizado, boa parte do trabalho é feita lá nos últimos meses, né? Dezembro, novembro, outubro, onde as coisas realmente acontecem, né? As pessoas têm um rendimento muito maior. E ele percebeu também que em janeiro as pessoas não têm muita motivação, né? Elas olham para frente, poxa, se eu não render em janeiro, não tem problema, eu ainda tenho 11 meses pela frente para fazer o trabalho render. E isso não é muito positivo, né? Você, a hora que o jogo acaba, a hora que você vai olhar o placar e ver se você venceu ou não, é muito distante, né? Só daqui a 12 meses, isso não é positivo. Aí ele pensou, poxa, o que aconteceria se ao invés de eu fazer planejamento de um ano, de 12 meses, eu fizesse planejamento de 3 meses? E no final dos 3 meses eu visse se eu tive sucesso ou não. Fechasse a conta ali, né? Consegui ou não consegui o que eu queria no período, né? Repare que é diferente do trimestre, né? Trimestre é como se fosse uma parcial do planejamento anualizado. O ano de 12 semanas não. Não é uma parcial, é o resultado final. Conseguiu ou não conseguiu, tá? Então isso é bom porque é senso de urgência. Mas não é só isso, né? Ele sugere vários exercícios, né? Por exemplo, tem um exercício muito bom que te ajuda a criar uma visão de longo prazo, né? Uma visão aspiracional, que vai te motivar a superar os desconfortos e as decepções, as frustrações que vão acontecer no caminho, chamado Ter, Fazer, Ser e Doar. O que você quer ter? Né? Aí você vai lá e escreve no papel. O que você quer fazer, né? Sem prazo, né? Você pode pensar daqui a 5, 10, 20 anos. O que você quer ser? Em que você quer se tornar? E para que causas, para quais pessoas você quer doar. Com base nesse exercício, você vai criar uma visão de longo prazo aspiracional, uma visão que não tem prazo definido, né? O prazo tão longo quanto você quiser. E essa vai servir de base para as outras visões, né? A visão pessoal, de 3 anos, como você quer estar na sua vida pessoal daqui a 3 anos, e a visão profissional de 3 anos, como é que você quer que a sua carreira avance nos próximos 3 anos. Repara que 3 anos é muito mais fácil de planejar, muito mais concreto, né? Em 3 anos você pode terminar uma pós-graduação, por exemplo, e mudar a sua vida. E por fim, você pode também, que é opcional, fazer a visão de um ano. Tá? E com isso, esse aqui é um quadro lá do livro dele, do Ano de 12 Semanas, você começa a explorar o que é impossível para você, coisas que estão até fora do seu radar. Aí naquele exercício lá do Ter, Fazer, Ser, Doar, você começa a descobrir essas coisas. Aí você vê que são coisas possíveis, não são impossíveis. Você se planejando, você vê que elas são prováveis e se você tiver uma disciplina de execução, você vai tornar elas realizadas. Aí, você tendo essa visão de um ano, você vai criar as suas metas do ano de 12 semanas. O que você vai fazer em 12 semanas, né? Então, por volta de um trimestre. Que são detalhadas em táticas, né? Então, cada meta é quebrada em várias táticas. Você realizando as táticas, você vai alcançar a meta. Sendo que não é só isso. Cada meta possui seus indicadores de andamento, né, que eles chamam de Lead Indicators, e os seus indicadores de resultado, que eles chamam de
Lag Indicators. Então vamos supor, se você é um vendedor e quer vender R$ 1 milhão no final de 12 semanas. Repara que você não pode obrigar o cliente a comprar. Mas o que está dentro do seu controle? Eu posso ligar para 20 clientes todo dia. Ou isso está no meu controle. Então, o indicador de andamento seria percentual de dias da semana que eu liguei para 20 clientes por dia. Então, está sob meu controle. Né? E o Lag Indicator seria, no final, ver quanto que eu vendi em relação a quanto que eu tinha me comprometido a vender, né? Que era minha meta de 1 milhão, no caso do exemplo. Então, continuando. Depois, esse plano de 12 semanas, que é um plano único, né, que cabe numa folha, você vai quebrar ele em planos semanais. Toda semana você vai preencher uma folha com as suas metas da semana. Você vai calcular sua taxa de execução, que é o número de táticas daquela semana realizadas, dividido pelo total de táticas da semana, né? E, estatisticamente, né, pelo que os autores do livro já calcularam, se você conseguir ficar por volta de 85%, provavelmente você vai atingir sua meta. Uma outra coisa também curiosa que eles descobriram é que, aliás, não foram nem eles que descobriram, né? Outros pesquisadores perceberam e eles trouxeram isso para o método deles, que é mais fácil você conseguir atingir o objetivo em grupo do que sozinho, né? Esse é o princípio dos alcoólicos anônimos, dos vigilantes do peso. Você se junta num grupo, vai motivando o outro, e assim as coisas andam melhor, né? Então ele recomenda que você faça um encontro semanal, chamada reunião semanal de responsabilidade. Então você junta mais dois, ou pode ser um grupo de 2, 3 ou 4 pessoas, varia de 15 a meia hora, e você fala ali o que você fez na semana que passou, o que você pretende fazer na semana que está começando. Para a semana que passou, você calcula a sua taxa de execução, e as pessoas também ficam livres para dar sugestões para você conseguir na próxima semana. E ele também te ajuda a organizar o tempo, né, através da criação de uma agenda ideal. Essa aqui é a agenda ideal. Já vou voltar a ela. Então, ele sugere que você crie 3 tipos de bloco. Primeiro é o bloco estratégico, né? São blocos de 3 horas contínuas, que deve acontecer pelo menos uma vez por semana, para você tratar de assuntos importantes, mas nem sempre urgentes acaba ficando para depois, né? E esse depois nunca chega. Outro tipo de bloco é o bloco de reserva, que ele chama em inglês de buffer block. Então você junta todas as tarefinhas picadas do dia, por exemplo, responder e-mail, responder mensagem instantânea, responder chamadas telefônicas. Você junta isso tudo, por exemplo, pode ser no final da manhã e no final da tarde, né? Assim você chega e faz tudo de uma vez e economiza teu tempo, porque você não interrompe, por exemplo, um bloco estratégico para ficar fazendo esse tipo de coisa, né? Que você acaba se dispersando e o tempo não rende. E por fim, tem o tempo de fuga, o breakout block. É um tempo livre de pelo menos 3 horas durante o horário de trabalho para você fazer coisas não relacionadas ao trabalho, tipicamente uma vez por semana. Pode ser ir à praia, pode ser ir ao cinema com seu companheiro, sua companheira, durante o expediente. Então isso tudo você distribui na agenda, né? De segunda, faz uma agenda de segunda até sábado. E aqui nessa agenda, por exemplo, aqui você tem um bloco estratégico, você tem os buffer blocks, está vendo que nesse exemplo aqui estão aqui no final da manhã, aqui, na quarta-feira, um pouquinho depois. Ele colocou o bloco estratégico na manhã de terça-feira e o breakout block, que é o bloco tempo de fuga, ele botou no final da sexta-feira, na parte da tarde. E o buffer block também, então ele colocou o buffer block de manhã, no final da manhã e outro no final da tarde. E por fim, apesar do nome do método chamado um ano em 12 semanas, você tem a 13ª semana. E a 13ª semana é para você fazer o fechamento das 12 que passaram, planejar as 12 seguintes e para comemorar o resultado do que você alcançou. Então no próximo vídeo
e vou mostrar um exemplo como eu estou usando esse método para organizar a abertura do meu negócio de fidelização de clientes. Obrigado, até a próxima.